Nós somos provados em muitos aspectos. No entanto, necessário é que haja aprovação contínua. Que cada prova que se levante diante de nós possamos passar por ela, sairmos vencedores. Queridos, as provas da vida. Vamos ouvir um pouco a respeito das provas pelas quais passamos na nossa vida. Amém? As provas da vida. Abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Quero pedir que tu venhas nos envolver de uma forma poderosa, de uma forma magnífica, Senhor, para que nós possamos ter experiências que sejam marcantes contigo, que possamos experimentar o teu poder, Senhor, e vivermos debaixo da tua graça. Que hoje, Senhor, tu venhas falar conosco, para que possamos aprender um pouco mais a respeito da tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, as provas da vida. Nós sabemos que passamos diariamente por uma série de provas. Nós somos provados em muitos aspectos. No entanto, necessário é que haja aprovação contínua. Que cada prova que se levante diante de nós possamos passar por ela, sairmos vencedores, levantarmos a mão e darmos glórias ao Todo-Poderoso, porque Ele sempre é conosco, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda e Ele nos fortalece. Não pense que a vida é fácil, não é fácil, a vida é triste, muitas vezes sofrida, complicada. A vida tem os seus percalços, tem seus espinhos, tem as suas pedras, a vida tem o sol quente do meio-dia, a vida tem as suas provações. No entanto, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e deixamos-nos mover por ela, quando nós abraçamos a causa de Cristo de fato, de verdade, a partir do momento que o Espírito de Deus nos envolve a ponto de transbordarmos no Espírito, todas essas situações serão diferentes na nossa vida, porque receberemos do Senhor a força, condições, receberemos do Senhor a vitória que nos é prometida. E nesse texto, a partir do versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, nós vamos deparar com Cristo Jesus trazendo ensinamentos para a nossa vida, nos orientando, ensinando-nos a cada dia resistirmos o mal e passarmos por sobre essas situações complicadas que insistem em mostrar-se, em aparecer, em estar diante de nós. E a primeira situação que o Senhor chama-nos atenção, irmãos, é com relação à porta larga. A porta larga está sempre diante de nós. Essa é uma porta que Satanás coloca diante da gente para tentar facilitar a nossa caminhada sobre a face da terra. Quando nós olhamos para a porta larga, geralmente ela tem a cara que é fácil de trilhar. Ela mostra-se como atrativa, como bonita, como agradável. Os nossos olhos saltam. Oh, porta larga. Oh, como é bom. Olha quantas luzes, quantas coisas bonitas. Oh, o pasto é mais verde. Enfim, nós nos deixamos atrair pela porta larga. No entanto, o Senhor chama-nos a atenção e diz, versículo 13, Mateus capítulo 7. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Cristo Jesus, de uma forma muito direta, arranca a porta larga diante de nós, Cosme. Ele arranca a porta larga e fala para nós, porta larga não. Sim, pela estreita. Nós temos que passar pela porta estreita. E ele continua dizendo, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Oh, amados, são palavras de Cristo. E ele fala de uma forma muito fácil, compreensível e também literal, que a porta larga
ela chama a atenção das pessoas, chama a atenção da população, e muitos entram por ela. Muitos entram por ela. Nós temos que vigiar bastante, irmãos, para que nós não sejamos atraídos pela porta larga. É como se houvesse um imã, e se nós fôssemos o metal, geralmente o imã atrai o metal. Somos puxados para a porta larga. E isto a cada momento da nossa vida. Talvez hoje você foi puxado para a porta larga. Talvez a porta larga mostrou-se a você e disse: venha, ó que beleza, venha experimentar aquilo que eu tenho de bom para oferecer. Olha, queridos, a porta larga tem muitas coisas boas. A porta larga é recheada de coisas boas. Mas você sabe aquela comida que é gostosa, que você come bastante, mas come muito porque ela é doce, porque ela é agradável? O que ocorre nas horas seguintes? O intestino não vai aceitar, não é verdade? Vem uma diarreia, vem uma dor de barriga, vem um incômodo. A porta larga e os seus pratos, aquilo que ela tem a oferecer, assemelha-se a isso aí. Assemelha-se muito, amados. Haja vista que nós gostamos, realmente é agradável, mas quando você entra, alimenta-se ou vive a porta larga, logo depois vêm as consequências, e elas são de matar. As consequências não são boas, não são boas. No versículo 14, Cristo continua dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Vez ou outra nós até lamentamos: meu Deus, porque a igreja, Senhor, ou dificuldade de andar, é o povo pequeno, a dificuldade. Hoje, quarta-feira, vemos quantas pessoas tem neste lugar. Mas por que essa dificuldade? Por quê, queridos? É novidade? Não, não é novidade. Jesus, há 2000 anos atrás, quando aqui na terra, ele já afirmou com todas as letras: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, esta é uma realidade que nós não podemos fugir. Porque muitos irmãos, hoje optaram pela porta larga. Muitos daqueles que se dizem servos de Deus, que carregam no bolso uma carteirinha escrito servo de Deus, que carrega sobre a sua cabeça um boné 100% Jesus, uma camisa grafada, eu sou de Cristo, agora está na moda, aquele fé grandão, não é? Hoje tem as camisetas escrito fé, bem grande, fé, eu tenho fé, está ali no peito, e quantas coisas mais, mas só aparente, porque estão trilhando pela porta larga, pelo caminho largo, o caminho que não conduz ao Todo-Poderoso, mas que leva as pessoas à perdição. Irmãos, se as pessoas tivessem uma noção, pudessem contemplar o inferno, pudessem contemplar o mundo espiritual, se Deus destampasse diante de nós, nessa tela branca, nessa parede branca, uma visão do inferno. Veja o inferno o que é. Viveríamos atormentados todos os dias da nossa vida. Viveríamos atormentados, sem paz. Porque a visão seria tão terrível, mas tão terrível, que nós não conseguiríamos, de forma alguma, digerir aquilo que os nossos olhos haviam visto. Queridos, é impossível passarmos a gravidade do mundo espiritual, a seriedade do mundo espiritual. É impossível. Mas o Senhor Jesus já nos fala que não é o nosso caminho. Não é para este caminho que Ele levanta a igreja, não é para este caminho que Ele te levantou, mas para viver as verdades dEle, para experimentar as verdades dEle, porque aquilo que Ele tem é infinitamente melhor.
infinitamente melhor. Aí nós nos perguntamos: o que é que eu quero da vida? O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero da vida? Eu quero agradar a Deus de fato? Será? Mas continuando a orientação de Cristo, as provas da vida, as provas da vida. Nós vamos nos deparar também com as provas dos falsos profetas. No versículo 15, Cristo fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos. O que é que significa acautelar? Queridos, resguardar, vigiar. Suficiente. Resguardar, vigiar. Nós temos que vigiar, irmãos, para que os falsos profetas não nos engane. Oh, meu Deus, como está sendo difícil. Como está sendo difícil. Como está difícil, irmãos. Hoje, com as redes sociais dominando tudo, você olha, por exemplo, no Facebook, meu Senhor, quanto engano, quantas publicações que não têm um fundo cristão, quantas publicações heréticas, pagãs, de religiões não cristãs, de líderes não cristãos que fazem afirmaçãozinhas simpáticas, bonitinhas, digeríveis. E as pessoas leem aquilo e compartilham, e compartilham, e compartilham, e compartilham, e não estão se resguardando dos falsos profetas. Evidentemente, amados, que saindo do mundo virtual e entrando no nosso dia a dia, a vida física, encarando a realidade de frente, não é muito diferente. Nós temos visto que as pessoas estão sendo doutrinadas pelas trevas. Quantos cristãos, por exemplo, quantos cristãos que ainda buscam nos horóscopos a orientação para o seu dia? Aqui, creio que ninguém o faz. Mas quantos ficam naquela expectativa? Vou ouvir, meu signo é... Qual é meu signo? Servo de Deus não tem signo. Não tem, gente. É coisa das trevas. Como é que ele pode ter signo? É uma designação das trevas, uma invenção do capeta para roubar a glória do Senhor. Como o crente pode ter signo? Não pode. No entanto, muitos estão ali ansiosos para ouvir o que os astros têm a falar. Esta é uma triste realidade. Chega final de ano, irmãos, dezembro, poucos dias atrás, aparecem os falsos profetas com as suas previsões para 2019. A televisão mostrou enfaticamente, aí as pessoas ficam naquela curiosidade, será que ele vai acertar? E quer ouvir, e às vezes até anotam, para ver se o filho das trevas acertou. O interessante, amados, é que é 50% de chance. O que eles falam, 50% de chance. Alguns mais atrevidos, eles estudam a situação e dão passos maiores, as previsões são mais profundas. Mas, revelação, não tem revelação. E as pessoas estão sendo enganadas. Voltando para dentro da nossa igreja, a chamada igreja evangélica, dentro do cristianismo, mas especificamente o protestantismo, a igreja evangélica, Deus do céu, misericórdia, misericórdia, Senhor. Mas o Senhor já havia nos advertido, isso há 2000 anos atrás. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Jesus, ele falava de uma forma tão clara dos nossos dias, não é verdade?
Olha, lobos roubadores. Olha só, irmãos, não é a cara, não é uma realidade hoje. Lobos vestidos de ovelhas, com seus anéis, com sua palavra legal, lendo a Bíblia, sublinhando na palavra, lendo o texto, falando da palavra, até apontam para Jesus como Senhor, como Salvador. No entanto, apresentam um alicerce sem fundamentação, um alicerce quebrado, um alicerce que não tem a rocha que é Cristo Jesus. E quantas pessoas que estão deixando-se enganar pelos lobos roubadores, que roubam a pele, que tiram a pele, não apenas a lã, mas que tiram a pele das pessoas nesses últimos dias. Irmãos, é terrível, é assustador, mas é uma realidade, com o evangelho mentiroso, porém cheios de sinais. O evangelho falso, o evangelho do cão, o evangelho pregado pelo diabo, ele é marcado por sinais. E os sinais e os milagres são tão comuns, que parece banana em feira. Meu Deus do céu! Essa semana eu estava vendo a televisão até com a pastora Tenilza. Aí tinha alguém que se mostrava viciado no tabaco. Aí o cara mostrou ali o cigarro e a pessoa ficava assim, ai, eu quero cigarro. Depois mostrou maconha. Aí eu quero, o cara ficava doido, pirado assim. Mostrou cocaína. Misericórdia. Aí ele fez a sua oração. Aí depois que o cara bota o cigarro na boca, vem vômito. Tem uma repulsa sobrenatural. Irmãos, não funciona assim, me desculpe falar para vocês. Não funciona desse jeito. Isso é enganação, gente. Eu sei que Deus pode, mas Deus não precisa desses artifícios. Deus não precisa dessas publicidades enganosas. Esses camaradas deviam entrar naquele código lá do consumidor. Eles deveriam ser autuados pelo código do consumidor, por enganar. Haja vista que aqueles que estão ali são consumidores, estão pagando por aquilo, estão sendo enganados. Olha, é assustador, viu, gente? Quanto engano! E poderíamos citar e enumerar muitos, mas muitos enganos mesmo. São aqueles que vendem tanta coisa. Cristo já falou a respeito, Cristo já nos alertou com relação aos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Oh, glórias ao nome santo de Deus, pelo seu alerta. São as provas da vida, irmãos. Nós somos provados. E aí? Temos escolhido a porta estreita? Tem muitos que estão naquela história do vida leva eu. Misericórdia. Quem são os falsos profetas? São aqueles que fazem afirmações falsas. Há um texto bíblico, e inclusive ele está na moda nesses últimos 2 dias, depois que o jornalista morreu. A esposa disse que, olha, ele era ateu, mas ele cumpria o maior dos mandamentos, que era amar o próximo. Na verdade, o maior dos mandamentos é amar a Deus, não é? É o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo. Portanto, a partir do momento que ele ama o próximo, mas não ama Deus, perdeu o sentido? Não existe, né? Mas as pessoas estão querendo justificar o fato do cara ser ateu. Mas ele tinha que amar primeiro a Deus, para depois amar o próximo. Mas, pegando essa vibe, entrando nesse caminho aí, é a mesma realidade. Se nós amamos a Deus, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Sabe o que significa isso? Se eu fiz o mal a alguém, se as minhas ações causaram mal a alguém, eu tenho que reparar. Por obrigação e por amor a meu irmão. É assim que está na palavra.
Como posso eu oferecer, por exemplo, algo para alguém e aquilo não corresponde às expectativas que eu prometi? Menti, enganei, faltou-me compromisso com Deus e também o amor ao próximo. Eu tenho que querer para o meu próximo aquilo que eu quero para mim mesmo. Se porventura não serve para mim, não serve para o próximo. Não serve. E nós não vamos entrar no mérito, mas à frente o Senhor fala a respeito destes. Um pouco mais à frente. Vamos ler o texto? Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, igreja? O que é ser a árvore? Nesse aspecto, irmãos, nós temos que nos assemelhar a Cristo. É isto que o Senhor quer chamar-nos a atenção. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Quem é bom é Jesus. Os nossos frutos precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Eu não posso, jamais, não posso, gente. Eu não tenho a liberdade. Eu não tenho. Dizem por aí que nós somos príncipes. Todo mundo é príncipe. Eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Não, nós somos filho do rei, porque ele nos adotou, mas nós somos escravos de Cristo. Esta que é a verdade. Servos do Senhor. A palavra servo, que nós encontramos em nossa Bíblia, a raiz dela leva-nos a escravo. Nós somos escravos, servos de Cristo. Como servos de Cristo, eu tenho por obrigação, não posso fugir, de refletir na minha vida a vontade de Jesus, igreja. É por isso que Cristo diz que toda boa árvore produz bons frutos, porém a má árvore produz maus frutos. E mais à frente ele diz, versículo 20, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, se eu olho para uma pessoa, mesmo que ela carregue em si aquela carteirinha, servo de Deus, crente, mas se eu não consigo ver nos seus frutos fidelidade ao Senhor, sem emitir julgamento, mas se eu não consigo ver bons frutos, aquilo que faz me lembrar Jesus, não é possível considerá-lo como de Deus. Não é possível, irmãos. Não é possível. Mas há um engano muito grande em nossos dias. Um engano muito grande. Um engano terrível. Qual é o engano de hoje? É que o diabo, ele coloca na cabeça das pessoas que o Senhor é light. Que o Senhor é light. Que o Senhor já não está pesando a mão em determinadas ações, porque Deus sabe que o mundo modernizou. Não, irmãos. Deus não mudou a sua forma de agir. Seu modus operandi continua o mesmo. Ou seja, ele rejeita o pecado desde a eternidade, quando Satanás pecou contra ele, e continua rejeitando o pecado em pleno século 21, e se houver século 50, da mesma forma. Não mudará. O Senhor é imutável, mas a igreja, ela está dando um banho de água morna nas pessoas, fazendo que as pessoas enxerguem uma realidade que não é bíblica, mas é aceitável às entidades religiosas, porque lhes trazem benefício. Mas nós temos que abrir mão dos nossos direitos, tal qual Cristo fez, em favor do nosso próximo. Principalmente quando nós causamos danos ao nosso próximo.
Foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus abriu mão do seu direito lá nos céus, tornou-se homem. Abriu mão da vida humana, o direito da vida humana, abriu mão, morreu numa cruz. Tudo isto porque Ele nos amou e deixou-nos o exemplo do fruto. Nós temos que viver a mesma realidade, na mesma pisada de Cristo, a mesma pegada do Senhor. Essa precisa ser a nossa realidade, igreja. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Tu és uma árvore boa? Você é uma árvore boa? É tua obrigação produzir bons frutos. Mas toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Vê como são as coisas? As pessoas estão relevando a palavra de Deus. Não estão vendo a seriedade da palavra. Não conseguem, amados, assimilar a seriedade da palavra. E a igreja virou um palco, virou um lugar de festa, virou um lugar para satisfazer a carne. Hoje chegou um irmãozinho e falou, olha, uns amigos meus foram em determinado lugar, determinada igreja, e tinha um grupo de dança. E as irmãzinhas estavam ali com aquelas roupas liganete, sei lá, liganete que falam, uma bem ligadinha. Como é, pastora? E as dançarinas estavam de leg, dançando lá na frente da igreja. Eles voltaram horrorizados. Como é que pode ter aquilo na igreja? Como é que pode? No entanto, amados, tem muitos que estão ali para ver as dançarinas de leg, para ver o corpinho bonitinho das dançarinas de leg. É assim que Satanás está fazendo, irmãos. O diabo tem semeado a lascívia, semeado a sensualidade, e essas práticas têm entrado na igreja de uma forma avassaladora, destruidora. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, me perdoe para quem curte, você que está vendo essa palavra, mas até hoje eu não consegui, e o Espírito não me deu esta revelação. Para que serve o chamado ministério de dança? Para que serve? Para que serve meia dúzia de mulheres ou de homens com aquele jeitinho meio efeminados lá na frente da igreja, dando seus pulinhos? É assim não. Os carinhas assim. Para quê, gente? Para quê? Qual a base? Para quê? Isso é carne, somente carne. E Davi paga o pato. Porque Davi é o culpado do chamado ministério de dança na igreja. Davi, rei Davi, ele dançou ali na frente da carruagem que levava a arca. Dançou. Saiu pulando. Pega-se este precedente, que na verdade não é um precedente, até porque não estava debaixo da nova aliança, é uma realidade totalmente à parte, totalmente fora do nosso contexto, uma realidade muito particular, muito única, trazem para a igreja. Eleva essa situação para ministério e coloca na frente da igreja as jovenzinhas e os jovenzinhos e os velhinhos também, para dar pulinhos na frente da igreja, com os lencinhos para lá, uns lencinhos para cá, boca, careta e essas coisas todas, para que a carne seja inflada. Eu sou. Em que louvou? Em que adorou? Em que glorificou? Em nada. Não serve para nada. Mas para aqueles que estão sentados na igreja, para aqueles que estão sentados na cadeira, para a plateia, é bom. É um belo visual, um espetáculo. Paga-se por isso lá nos teatros. As pessoas vão acompanhar, por exemplo, o balé, para ver o quê? Pessoas dançarem. Pagam por isso. E a igreja oferece de graça, mais ou menos por aí. Gente, é necessário muito cuidado. Muito cuidado. Pastor Elias, você é muito ácido. Eu não.
Jesus é quem condena, Jesus é quem pesa a mão. Esta que é a realidade. Mas vamos seguir o texto. Mateus capítulo 7, versículo 21. As provas da vida. Nos diz a palavra: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh, amados, voltando ao telefone da ficha, se a ficha caísse na cabeça dessas pessoas. Isso aqui é tão sério, igreja, tão sério, mas tão sério, tão grave, mas tão grave, que aponta para um Cristo juiz. Para um Cristo juiz. E ele fala de uma forma tão simples. Não é possível dizer, não entendi o que é mesmo que está escrito. Ele fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, ou seja, nem todos que pregam, nem todos que cantam, nem todos que dançam, nem todos que estão por aí nos ministérios, falando em revelação, falando em línguas, com profecia, e vai por aí. Nem todos que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não, amados. Nem todos que são membros de igreja, que andam de paletó, que estão engravatados, que carregam nos dedos os muitos anéis. Eu curto muito essa história de anéis. Eu gosto muito de ver os apóstolos com aqueles anéisão assim no dedo. Gosto de ver aqueles bispos, aqueles pastores que fazem questão de colocar no dedo assim, aqueles anéis grandes, uma pedra assim bonitona, coloca no dedão, fica assim, aquela coisa. Gente, é bonito, não é? É bonito. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí eu me pergunto, amados, para que os anéis? Para quê? O que é que os anéis estão fazendo no dedo dessas pessoas que deveriam mostrar a simplicidade de Cristo, as qualidades de Cristo, a humildade de Cristo, parecer-se com Cristo? E certamente Cristo não carregou nem um anel no dedo, nem tampouco uma coroa na cabeça. E era para carregar todas essas coisas, já vista que era o Deus encarnado. Mas ele disse que ele não tinha nem mesmo onde dormir, onde repousar a cabeça. Amados, muito sério, não é? Porque a vaidade? Porque a vaidade em pregar o evangelho? Porque a vaidade? Porque a vaidade em carregar os títulos sobre a cabeça? Porque a vaidade em carregar roupas de Israel? Porque a vaidade? E nada isso soma na nossa caminhada com Cristo. Mas o Senhor diz, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você quer entrar nos céus? Faça a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus. No versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a gravidade, irmãos, olha a gravidade. Versículo 22, extremamente grave. O Senhor Jesus mostra que aqueles que está lá no versículo 15, como os falsos profetas, agem de forma poderosa, de forma gloriosa, magnífica. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vê como são as coisas? E Cristo chama-nos atenção para estes. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, a palavra é muito clara.
nós não podemos desejar um jeitinho, nosso jeitinho para servir e para agradar a Deus. Não podemos. Não existe jeitinho. Ah, mas pastor, se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir sobreviver. Melhor morrer com Cristo do que sobreviver e morrer sem Cristo. Esta que é a ordem. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor é colocar Cristo Jesus acima de todas as coisas. E assim certamente seremos uma boa árvore. Produziremos frutos bons. Seremos agradáveis ao Todo-Poderoso, porque estaremos no caminho estreito, E seremos reconhecidos pelo Senhor como servos, como filhos, como dignos de estarmos na presença dEle. Amém, queridos? Estejamos atentos, amados. O mundo é colorido, não se engane. O mundo não é preto e branco, o mundo é colorido, com muitas luzes atrativas. O mundo é bom, o mundo é agradável, o mundo é gostoso, o mundo é show. O mundo é show, o mundo é show. No entanto, no final, eis o grande problema. O final é terrível, porque corre-se o risco de ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Melhor nós vivermos pelas provas, passando pelas provas, mas sem nos deixarmos derrotar pelas artimanhas, pelos ardis do nosso inimigo Satanás. Amém? Que essa palavra, amados, que ela fique gravada no nosso coração, que seja um norte na nossa vida, porque ela aponta-nos para a soberania de Cristo, para o senhorio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os amados, quando enfrentarem essas dificuldades, que certamente hão de aparecer na vossa jornada, que vocês tenham a força de Cristo para superá-las, para vencê-las, e um dia apresentar-se diante de Cristo com as suas mãos cheias, mas cheias da vontade do Senhor, da glória do Todo-Poderoso, de coisas que glorificam e que bendizem o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra. Queremos clamar que Tu venhas falar conosco de uma forma poderosa, Senhor, para que nos momentos difíceis, quando as provas chegarem, Senhor, quando nós passarmos pelas provas do dia a dia, nós possamos sair firmes, inabaláveis, como vitoriosos em Ti, Senhor, porque és Tu que nos dá a vitória, és Tu que nos faz vencedor. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, sustenta a Tua igreja, sustenta o Teu povo, Senhor. Chama Teu povo, meu Deus, para que estejam junto a Ti. Ó Deus, fala conosco, esse é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 810